Capítulo 2695 Convidados Especiais, Parte 1, Filho de uma Raposa. Vastor amaldiçoou interiormente. Lit e Tezca encontraram uma maneira de fortalecer a influência de Lit na corte real e limpar meu nome. Ao ligar Tezca com Maekoshi à casa de Lit, as pessoas vão parar de se perguntar por que os filhos de Zinia foram protegidos por uma fera tão poderosa. Lit fez tudo sobre si mesmo e Tezca tocou junto com a ajuda do anel de camuflagem que Orion e eu fizemos para Girne. A menos que os reais usem revigoração em Tezca, sua assinatura energética é diferente dos corcéis das crianças. Além disso, Tezca ganhou a habilidade de controlar múltiplos corpos somente depois de se tornar um híbrido, então os reais não podem nem considerar a possibilidade de ser sempre a mesma raposa. Uma moeda de cobre pelos seus pensamentos, querido. Zinia chamou sua atenção beijando sua bochecha. Eu estava apenas agradecendo aos deuses por terem amigos tão bons. Vastor assentiu para a charada na frente deles. Além disso, eu estava comendo meu fígado como aperitivo. Até uma raposa enorme e peluda é mais cortejada do que eu. Algumas damas nobres não pareciam se importar muito com a diferença racial. Não depois de quão bem-sucedido o casamento de Camila parecia ser. Não depois de ouvir que Tezca era tão antigo e tão poderoso que fez os reais tremerem e lhe derem o título de Magus. Tê-lo em sua casa significaria se tornar a verdadeira família real e sua linhagem daria origem a heróis que seriam cantados pelos bardos para sempre. Só porque eles são tão cegos quanto burros. Zinia o beijou novamente, dessa vez nos lábios. Tempo e pressão fazem diamantes, querido. Aqueles que não estão dispostos a sujar um pouco as mãos para procurar algo precioso sempre terão que se contentar com coisas brilhantes que qualquer um pode ter. Obrigado. A inveja de Vastor desapareceu e ele e Zinia foram se juntar à conversa. Tezca fingiu total ignorância em relação a Vastor, mas se curvou para Zinia, fazendo as pessoas ficarem boquiabertas. Depois de cuidar de você por tanto tempo, sinto que te conheço um pouco. Quem é esse cara? Meu marido. Professor Zulgar Vastor. Zinia respondeu como uma reverência, completamente imperturbável pela presença imponente de sua babá de confiança. Oh, sim. Eu li seus artigos sobre escultura corporal, mas nunca coloquei um rosto no nome. Os olhos da Filgja se arregalaram em reconhecimento. Simplesmente brilhante. Mais suspiros se seguiram aos elogios, fazendo Vastor ficar com um tom de roxo. Dito isso, trabalhei com vários para atingir minha condição atual, Vossa Majestade. Posso garantir que eles são uma raça orgulhosa e confiável. Sua evolução natural, Ozati, deve ser ainda melhor. Trate-os bem e eles farão o mesmo. Obrigada, Lord Tezca. O rabo de Cira balançava loucamente e sua voz estava rouca, como se tivesse algo preso na garganta. Há mais alguma surpresa antes do baile começar, Magus verem? Quanto mais Silpa resistia à pressão de Tezca, mais ela recuperava sua postura inabalável de sempre. Um casal. Com um aceno de mão de Lit, mais dois grupos de convidados entraram no salão principal, cada um recebendo a mesma atenção e admiração respeitosa que Tezca. Uma era a delegação de Cetralier, que era composta por guerreiros élficos de raro poder e beleza. Ao contrário de Bray, a pele deles brilhava como se houvesse uma estrela escondida em seus corações e a graça com que se moviam era de outro mundo. O segundo grupo era heterogêneo, mas igualmente imponente. Kala, Nika e vários mortos-vivos das terras eclipsadas marcharam unidos sob as bandeiras de Vladion e Utin. O vampiro primogênito e a Banshee revelaram sua identidade e poder, fazendo as pessoas se perguntarem se Lit havia enlouquecido. O número de horrores Eldritch sob seu teto parecia não ter fim. Lit os apresentou de acordo com o protocolo e deixou claro que eles eram seus convidados sob o vínculo da hospitalidade. Qualquer desrespeito a eles também seria direcionado a ele e ele assumiu total responsabilidade pelas ações de seus protegidos. Meu nome é Leia Birdsong, Vossa Majestade. Ela fez uma reverência a Lit primeiro, depois aos reais, e então ao resto dos convidados em ordem decrescente de poder.
Eu sou a embaixadora da cidade das vinhas de Cetralie e vim aqui para jurar nossa lealdade à causa de Lord Veren. Ninguém deixou de notar como ela vinculou seu juramento a Lita em vez do reino, deixando claro quem estava no comando. Vamos ajudar o reino Grifon em seus esforços para colonizar Giera e estamos dispostos a agir como mediadores com o resto de nossos parentes para trazer mais cidades vinhas para se juntar à sua causa. Obrigado pelas ótimas notícias que você nos traz, Lady Birdsong. Por favor, junte-se às celebrações e seja feliz. O cérebro do rei girava a toda velocidade enquanto avaliava as implicações do tempo, lugar e palavras de sua declaração. Para alguém que odeia política, Veren é muito astuto. Eu não tinha ideia de que ele sabia onde encontrar elfos, ele disse a Silpa por meio de um link mental. Ele nos pegou completamente cegos. Pirili aqui está disposta a ser sua refém e concubina como prova de nossa sinceridade. Quando Leoi disse essas palavras, Meron engoliu em seco e os olhos de Silpa quase saltaram de indignação. Como é? O rei tentou apaziguar a situação, certo de que devia haver um erro na tradução do idioma élfico para o mogariano. Você é conhecido por ser um rei valente e poderoso. Leoi falou devagar e suavemente, como para uma criança muda, para ter certeza de que nada foi perdido na tradução da língua élfica para o mogariano. Pirili ficaria honrado em lhe ensinar sobre nossos costumes e carregar sua semente. Só por cima do meu cadáver. Silpa rugiu, encarando a jovem e deslumbrante elfa como se fosse um assassino empunhando uma faca envenenada. Isso pode ser arranjado, mas seria um ato incrivelmente rude da nossa parte, mesmo com seu acordo. Leoi parecia cada vez mais confuso. Tem certeza de que é isso que você quer? Seu pequeno, há um mal-entendido aqui. Lit interrompeu a mediação antes que a rainha explodisse. Ele explicou brevemente os costumes élficos e como Pirili não era uma destruidora de lares, mas estava fazendo aos royals a maior honra que Cetralie poderia dar a um não-elfo. Então, ele explicou brevemente os costumes do reino sobre casamento, arrancando suspiros de espanto dos elfos. E a delegação de mortos-vivos. O rei Meron correu para mudar de assunto, vendo as brasas da guerra ardendo nos olhos de Silpa. Vladion, por favor? Lit deu um passo para trás, deixando o vampiro primogênito se explicar. Vossa Majestade. Ele deu a todos uma reverência feita de acordo com uma etiqueta que não se importava com o potencial de acasalamento. Estou aqui em nome das terras eclipsadas e do Império Gorgon para oferecer a vocês uma aliança. Uma aliança? Silpa saiu de sua fúria, colocando a raposa élfica em segundo plano. Por enquanto. Sim, minha rainha. Vladion assentiu. Não temos seus trens, mas nossas fortalezas voadoras nos dão uma vantagem que vocês não têm. Além disso, todo o tempo, energia e recursos que vocês investiram na luta contra a Trude, o Império, os empregou para planejar a colonização de Giera. Eu vivi lá por milênios antes da praga. Eu conheço o continente como a palma da minha mão e meus servos também. Ele assinou para os mortos-vivos a seu serviço. Capítulo 2696 Convidados Especiais, Parte 2 Sabemos onde fortalezas naturais podem ser encontradas. Sabemos sobre a posição de todos os recursos mágicos e geysers que as criaturas de Zelex precisarão. Mais importante, sabemos como caçar. Vladion disse. Nós, mortos-vivos, somos predadores implacáveis e difíceis de matar. Embora os monstros nos forneçam uma nutrição pobre, a quantidade pode compensar a qualidade. Podemos desgastar as marés dos monstros à noite enquanto vocês, andarilhos do sol, os atacam durante o dia. Um ataque constante que reduziria o número de monstros, mas nunca lhes daria tempo para recuperar sua força ou número. Uma oferta tentadora, de fato. Meron assentiu. Mas duvido que você faria isso pela bondade do seu coração. O que há para você? Meu povo ainda está morrendo, Vossa Majestade. Vladion disse com uma voz de aço. As terras eclipsadas não podem alimentar todos aqueles que escaparam da queda de Giera e aqueles que não podemos ajudar, acabam à mercê das cortes dos mortos-vivos. Tudo o que queremos é a oportunidade de voltar para casa e tomar nosso lugar de direito na sociedade.
Você é um homem muito inteligente para não saber que onde o poder e a vida prosperam os mortos-vivos seguem. Estou oferecendo a você a chance de fazer a diferença. Escolher entre as cortes dos mortos-vivos, que se infiltrarão em suas fileiras de qualquer maneira e se alimentarão de seu sucesso nas sombras, e as terras eclipsadas, que o ajudarão abertamente. Você pode ter um inimigo astuto ou um aliado disposto. A escolha é sua. E a imperatriz? Silpa ponderou. Giera é grande e as marés monstruosas são enormes. Iltin deu um passo à frente enquanto acenava para Lit e Camila. Eles quase conseguiam ouvi-la mencionando o trio prometido e algo sobre a linhagem de Lit. Um argumento com o qual eles tinham certeza de que Leia iria alegremente cavalgar junto. Eu fui o suficiente para fazer com que eles, tanto no presente quanto no futuro, ficassem envergonhados. Você não pode ter um sem o outro. O Império atacará os monstros de um lado enquanto você os ataca do lado oposto. Há muito espaço em Giera para 2 jogadores e é melhor trabalhar juntos em vez de um contra o outro enquanto também lida com as marés de monstros. Além disso, você acha que tem melhores margens de negociação com o Overlord Salark. Com ela, é sempre do jeito dela ou do jeito da luta. Juntos, podemos derrotá-la. Aqui em Garl, é impossível, mas em Giera temos todas as vantagens sobre ela, mas apenas se unirmos nossas forças. Vocês dois fazem vários pontos excelentes. Meron assentiu. Pontos bons demais para serem ignorados apenas com base em preconceito e velhas queixas. Você pode dizer à Imperatriz que a coroa levará esse assunto em consideração séria e transmitirá nossa decisão pelos canais adequados. Há mais alguma coisa? Silpa perguntou enquanto olhava para Lit, que apenas balançou a cabeça. Na verdade, sim. Iltin Demere, elfa e Banshee primogênita, disse, fazendo Lit e Camila se prepararem para o impacto. Ela tinha cabelos dourados, olhos prateados e um coração ainda marcado pelo homem que o arrancou de seu peito em busca da imortalidade, depois de jurar amor eterno a ela. Depois de visitar o Fringe, finalmente entendi por que ela é tão sedutora. Além disso, aposto que ela passou aqueles costumes élficos absurdos para todos aqueles que Geroli pensou. Isso explicaria porque, não importa sua raça de origem, os Banshee se comportam como elfos. Camila respondeu pelo link mental. Normalmente, ver tais beldades e saber que elas desejavam seu marido deixaria Camila furiosa sem fim. Graças às escamas de dragão em sua mão e no braço de Lit, no entanto, ela podia sentir seu constrangimento e como seu coração pulou uma batida apenas quando olhava para ela. Você é realmente um Svatalf? Iltin perguntou a Bray, que assentiu em resposta. É incrível. Sua raça caiu há tanto tempo que eu quase tinha esquecido como você é. Você encontrou uma maneira de reverter o processo por conta própria ou o bonitinho te ajudou? O orc revertido olhou para Lit, para quem a Banshee estava apontando, imaginando como um assassino em massa de sangue frio poderia ser considerado fofo antes de dizer, nenhum dos dois. Fomos vítimas dos experimentos de um olho tirânico louco. Ainda não há uma solução permanente. Só isso. Ela puxou a gola do vestido para baixo, revelando o harmonizador. Se não fosse pelo geyser de mana, eu ainda seria um orc. Que pena. Se Iltin estava desapontada, ela deu de ombros rapidamente. Fico feliz em conhecer meus primos perdidos, não importa sua aparência, desde que você não se importe com a minha. Sou uma Banshee e tenho algumas dezenas de milhares de anos. Oh, deuses! Leia entrou na conversa com entusiasmo imerecido enquanto Bray engasgou em choque. É incrível. Você encontrou uma maneira de despertar e se tornar verdadeiramente imortal. Quer compartilhar com nosso povo como? Iltin ergueu sua sobrancelha delicada em um arco fino, olhando para a caçadora como alguém que recuperou a consciência após uma pancada na cabeça. Acabei de fazer isso. Como eu disse, sou uma Banshee. E tenho certeza de que esse é um título impressionante para sua conquista. Leia respondeu. Minha pergunta é como me torno um. Pelo amor dos deuses, deixe-me explicar, ou isso vai levar a noite toda. Lit pegou a mão de Leia, que interpretou mal suas intenções e corou violentamente.
Uma rápida conexão mental lembrou a caçadora da raça dos mortos-vivos, suas subespécies em geral, e os Banshees em particular. Mudei de ideia. Estou bem do jeito que estou, obrigada. Leia deu um passo para trás, olhando para Bella e Alpha com medo. Ela também se escondeu atrás de Lito para jogar a carta da donzela em perigo. Admito que estou um pouco assustado. Bray disse. Mortos-vivos têm uma reputação terrível, mas raças caídas também, então acho que estamos quites. Gostaria de conhecê-lo melhor, especialmente se nossas respectivas raças vão trabalhar juntas. Eu gostaria de encontrá-la em um terreno neutro, Rena? Talvez. Ela respondeu com olhos flamejantes. Mas se fizermos isso, somente na ausência do meu marido. Senton era muito, muito leal, o que o tornava muito, muito delicioso aos olhos de Yutin. Ela lançava olhares ocasionais para ele que despertavam o sangue de Tiamat de sua esposa. Estraga prazeres. A Banshee fez beicinho. Mas eu aceito sua oferta, sejam quais forem suas existências. Eu anseio por me reunir com meus irmãos há muito tempo para me importar com os pequenos detalhes. Lid suspirou de alívio enquanto as diferentes partes construíam a base para uma futura aliança ou apenas uma troca amigável de conhecimento. Os reais ficaram mais satisfeitos com o aniversário de Lid, seguidos imediatamente pelo Conselho Desperto. Ambos se beneficiariam da ajuda na colonização de Gera, mas apenas os reais tinham interesse na colaboração com a Imperatriz. Assim como ela queria roubar deles o segredo dos trens e dos tablets, os reais queriam aprender sobre as fortalezas voadoras do Império e suas muitas maravilhas mágicas. Esforços diplomáticos eram a espinha dorsal da espionagem e ambas as partes sabiam disso. O Conselho teve que se contentar com o estudo dos harmonizadores, a obra evolucionária de Glemos, e talvez com fazer amizade com os elfos o suficiente para aprender sobre a posição do Fringe. Os membros das raças caídas, em vez disso, descobriram um parentesco crescente com os mortos-vivos e simplesmente amavam Tesca só porque ele era um deles e todos tinham medo dele. Continua no próximo vídeo.